Hoje vamos falar de democracia. Para falar de democracia, primeira coisa, a gente tem que pegar a Constituição, né? E nos seus primeiros artigos, nos princípios fundamentais, está lá o que é a democracia, que é a divisão de três poderes, o executivo, o legislativo, o poder judiciário. E no artigo 5º dos direitos e deveres individuais, está lá, todos são iguais perante a lei, todos, não importa a cor, o estado de nada, não depende de nada, todos são iguais, então todos têm que ser tratados igualmente. E outra coisa, no artigo 11, a nossa casa, ela é inviolável. Ninguém pode entrar na nossa casa sem a nossa permissão, a não ser que estava acontecendo algum desastre, alguma coisa que a pessoa que entrou para socorrer, inclusive o oficial de justiça só pode te entrar na sua casa durante o dia, não à noite. Então são direitos fundamentais do cidadão que compõem a nação brasileira. Tem que ser respeitado. Então vamos entender bem isso aí. Hoje nós temos um poder executivo, que é o presidente da República, os poderes executivos, que o presidente, governadores, prefeitos são poderes executivos, os deputados são poder legislativo, senadores legislativo, e o judiciário, o poder que cumpre aquilo que está na Constituição. Isso é o que está determinado na Constituição para ser cumprido, não é para inventar. Muito bem, então, hoje nós assistimos um presidente da República honesto, um presidente que luta para construir um Brasil melhor para todos os brasileiros, tentando de todas as maneiras levar um pouco daquilo que foi roubado do Brasil em governos anteriores. Então, o que acontece? Hoje se montou um esquema, um conluio entre alguns representantes na Câmara Federal, alguns senadores, aliados a alguns ministros do STF. Então nós temos hoje uma Câmara Federal podre, uma Câmara Federal podre, porque as pessoas de bem que estão na Câmara parece que são e ficam em silêncio, e não fazem nada para defender os interesses do povo brasileiro, não é interesse do presidente da República, não, é interesse do povo brasileiro. Quer dizer, estão lá com simbologia, é deputado federal, mas não faz nada, não faz uma lei, não faz um projeto de lei para defender os interesses do povo brasileiro. Assim acontece no Senado, onde colocaram um fantoche como presidente do Senado, mas na realidade quem manda são os coronéis antigos, que mandam dentro do Senado Federal. Então tudo que é benéfico para o povo brasileiro, que é levado ao Congresso Nacional para ser aprovado, tem que ter uma berganha, alguma coisa em troca para poder conseguir o objetivo. Então é muito difícil de governar um país que vem de uma longa década de corrupção, de malandragem, de cafajestagem. E nós temos um Supremo Tribunal Federal, infelizmente, o modo que são escolhidos os ministros está tudo errado. Quer dizer, o ministro é escolhido pelo presidente da República, ele pode ser qualquer um. Não, eu acho que o ministro do Supremo Tribunal Federal deveria ser juízes ilibados, juízes que tenha tido durante a vida, nunca ter um constrangimento, nunca ter tido uma mácula dentro no nome dele. Isso que seria certo dentro do Supremo, mas não é assim. Então nós temos 5 ministros do Supremo, em que solta bandido,
eles soltaram 25 mil presos que estavam presos por causa do coronavírus, foram libertados bandidos de tudo quanto é espécie, e tudo com habeas corpus, e apoiado pelo quem? Agora foi solto também um que foi preso posteriormente com vários quilos de cocaína, solto pelo presidente do Supremo Tribunal com habeas corpus. Então está tudo errado. Então, ao invés deles preocuparem com o Brasil, preocupar com as pessoas que estão sofrendo, as pessoas querendo trabalhar, mas não podem trabalhar, as pessoas passando necessidade dentro de casa, está tudo errado. Então não é que ninguém quer acabar, pedir para destruir o STF, não, que é uma instituição da democracia, pedir para acabar com a Câmara, não, é uma instituição da democracia. Mas vamos modificar, por exemplo, Goiás tem 17 deputados federais, 3 senadores, alguém de vocês sabe quem são esses senadores e quem são esses 17 deputados federais? O que é que eles fizeram até hoje? Então vamos diminuir esses 17 para 10, para 7 deputados federais. 2 senadores. Assim diminuir essa despesa e essa dinheirama gasta com este povo, viria para a saúde, para a educação, para a segurança pública. Então está tudo errado, o caminho está errado. Então, hoje, o nosso presidente Jair Elias Bolsonaro, infelizmente, está numa situação muito difícil. É governar quase que o ingovernável, porque tudo que ele vai fazer tem que ter aprovação. Então, tem mais ou menos uns 5 ministros do Supremo que solta todo mundo. Chegou, é preso, é solto. Além de deixar prescrever os casos dos bandidos que são provavelmente, já tem prova suficiente que eles roubaram, mas prescreve lá dentro do Supremo Tribunal Federal e eles são libertados. E dentro da Câmara Federal a mesma coisa. Existe um centrão que ninguém sabe nem ver o nome, não vê a cara de quem pertence a esse centrão. Então, essa é a situação do Brasil. Hoje nós estamos vivendo nessa situação, mas acredito eu que Deus, como na grandeza de Deus, e que diz que Deus é brasileiro realmente, eu acho que tudo isso tem que acabar, tem que ser modificado. Teria que dissolver esse Congresso e fazer novas eleições. Teria que fazer uma modificação para a escolha dos ministros do Supremo Tribunal. Não pode ser eterno. O mandato não pode ser eterno. Essa seria realmente uma verdadeira democracia. Mas o que existe no Brasil hoje não é democracia. Existe uma corrupção que corrompe todos essas entidades que pertencem à democracia. Então isso não é democracia. Uma Câmara Federal ocupada por um ministro corrupto, por um deputado federal corrupto, não é uma Câmara Federal. Um Senado, um Supremo Tribunal Federal, que é que é o guardião da Constituição brasileira, que deveria ser, e não é. Isso não é democracia. Isso aqui é pior do que todas as ditaduras que existem no mundo. Então eu sou realmente a favor, uma mudança drástica para que o povo brasileiro, nós, povo, porque eu sou povo brasileiro, nós, povo brasileiro, tenhamos dignidade para falar, eu sou brasileiro. Eu pertenço a uma República Federativa do Brasil democrática, de verdade. Mas o que tem aí não é isso. Existe um engodo, uma enganação em torno dessas entidades que seria para preservar o Brasil, infelizmente. Mas Deus é grande e está olhando por nós.